Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos aqui mais um encontro da nossa série do Papo Artístico Literário. Lembrando sempre que esta série está valorizando, mostrando os grandes nomes pernambucanos, aqueles que fizeram e que fazem a história da cultura de nosso estado, na música, pintura, etc. Todos os campos artístico-literários. E hoje nós temos aqui a presença do nosso amigo professor Isael Tavares Araújo, formado em Ciências Sociais. Ele vai falar um pouco, vamos conversar, esse bate-papo gostoso sobre o nosso tema. O tema de hoje será sobre Lia Itamaracá e a ciranda, a cultura pernambucana. Vamos conversar um pouco sobre a cultura pernambucana. Tudo bem, Isael? Como é que você está? Tudo bem, Robson, tudo bem. Então, estamos aqui para falar sobre a cultura da ciranda em particular, mas a cultura popular, onde a ciranda se insere, né? E vamos, fazer uma boa conversa para o pessoal entender um pouco sobre a história desse grande brinquedo, né? Como nós chamamos na cultura. E lembrar sempre, estudantes, que nós estamos de máscara, usando, claro, seguindo o protocolo da saúde contra a questão do coronavírus. Então, por esse motivo, estamos usando máscaras. Então, Isael vai falar um pouco sobre essa questão da cultura, Pernambuco, a ciranda, Lia de Itamaracá, um pouco sobre o nosso estado e a cultura, certo? E lembrar que o professor Isael, que é formado, como eu falei, em Ciências Sociais, ele participa também, não é isso? De grupos de dança, de cultura, de música, não é isso, Isael? Isso, eu tenho já uma certa trajetória desde minha juventude, né, trabalhando com música de forma amadora. Hoje, já há algum tempo, trabalho com um grupo de cultura tradicional popular, né, tocamos coco, ciranda, inclusive, né, e Pandeiro do Mestre, o nome do grupo em que eu participo. Então... Mas esse grupo é aqui mesmo, na cidade do Recife? Sim, é baseado na cidade do Recife. Hoje eu moro em Paudalho, que é zona Mata Norte, de onde eu sou originário. Uma coisa importante é o seguinte, tanto lá quanto aqui há essa forte manifestação cultural? A zona da Mata Norte, em particular, sou suspeito um pouco para falar porque venho de lá, ela é, de certa forma, a grande zona, vamos dizer, disseminadora de cultura popular no nosso estado, uma vez que lá se encontram, de certa forma, as primeiras ocupações da colônia no Brasil, e essa junção, esse encontro entre negros e indígenas do território em Pernambuco, nessa região, deu origem a uma cultura muito rica, muito variada, entre elas, de alguma forma, a ciranda, os cocos, os maracatus e por aí vai. Sobre essa questão, você acabou de dizer que participa. Qual é o seu papel dentro dos grupos? Você canta, você escreve? Nesse grupo eu trabalho como músico semiprofissional, eu sou instrumentista, em particular nesse grupo eu não tenho um trabalho de composição, mas de cantar, como vocalista, apoiando vocais e tal, essa coisa, e participando da execução da música. A gente sempre fala que a questão da ciranda é um ritmo, uma dança, né? Um ritmo seria dança? Chamamos de dança, porque ela é um brinquedo, vamos dizer assim, de dança de roda, de adultos mais comumente, mas também haviam as danças de roda infantis. Ela tem uma certa origem, por exemplo, na Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha, sendo herança, ao que se sabe, e ao que tudo indica, dos mouros, ou como a gente mais entende, os árabes, de onde vem inclusive o nome, O nome ciranda teria vindo, segundo alguns estudiosos, aí de zarand, do árabe, ou uma outra forma de que se escreve essa palavra que queria dizer ou entreter algo, encadear algo, e uma outra forma da palavra justamente se refere a uma peneira de farinha, Só uma pergunta, tanto o coco quanto a ciranda se dançam em roda, é isso?
O coco também se dança em roda, mas, né, em suas origens, inclusive, ele foi confundido com a própria ciranda. Há registros assim sobre a ciranda, no Nordeste em particular, porque a ciranda, vindo dessa origem ibérica, moura, né, ela foi distribuída por todo o Brasil de uma forma que ela tomou manifestações diferentes, formas de se expressar diferentes. Por exemplo, no Sudeste, o brinquedo se desenvolve de forma com violas, né, com mais instrumentos. A cadência, que é o ritmo, ele é mais rápido no geral. Aqui no Nordeste, em Pernambuco, onde a ciranda se desenvolveu de certa forma muito mais expressivamente que em outros lugares, ela tem um ritmo mais cadenciado, mais lento. E quando os primeiros estudiosos passaram a pesquisar sobre essa origem da ciranda entre nós no Nordeste, confundiram aparentemente com a dança do coco. O interessante, como o professor Israel está falando aqui, está confirmando essa questão que a ciranda, veja, ciranda, Pernambuco, uma dança, né, de grupo, né, de roda, eu posso dizer de roda. Uma dança de roda. De roda. E aqui eu gostaria de salientar, Israel, aqui na tela nós temos a foto da Lia de Itamaracá, não é isso? Lia de Itamaracá, né, a famosa rainha da ciranda, né? Então, a Lia de Itamaracá tem uma história muito interessante que eu costumo dizer que se confunde com a própria história da ciranda. Aqui temos os versos, né, da ciranda de Capiba que ela interpreta, né, e que é muito conhecida por todos nós, que fala, né, exatamente de uma característica muito marcante da ciranda. Para se dançar ciranda, juntamos mãos com mãos, fazendo uma roda, cantando esta canção. Interessante que você falou aqui, só para tentar completar, não sei, eu acho que esses versos já me tocam bem a questão que está falando sobre a própria ciranda, né? Juntamos mão com mão. Exatamente, ou seja, é uma dança de roda em que as pessoas entrelaçam as mãos, né? Ela corre, né, ou gira no sentido anti-horário, isso é muito interessante. E há um detalhe que hoje em dia, por exemplo, houve alterações ao longo da manifestação, da expressão da ciranda, na forma de dançar, muitas vezes, nos próprios, a natureza dos versos. Então, nessa imagem nós temos ali, por exemplo, um fato muito interessante. Temos a xilogravura de um mestre da cultura popular, o José Costa Leite, que representa em tempos passados como era a ciranda dançada dessa forma já, né, em roda, com as pessoas dadas as mãos. E há um fato muito interessante ali, que o mestre de ciranda, havia um mestre e o contramestre de ciranda, né, no meio da roda. Né? No meio da roda essa formação com o mestre lá cantando, o contramestre responde. O mestre, em algum momento, ele coloca a mão ao ouvido, né? Isso é um fato, um gesto muito comum na Zona da Mata entre os mestres da cultura popular. E aí a gente entra num detalhe interessante. Na Zona da Mata, quando se diz mestre de maracatu, normalmente o mestre de maracatu, como os grandes cirandeiros, mestres de ciranda também eram, como o Antônio Baracho foi, eles tinham muito esse costume, e ainda se tem muito hoje. Você vê os maracatus rurais em Nazaré, você vai ver muito comumente eles colocarem a mão ao ouvido como se chamasse o verso, sabe? Como chamasse a inspiração, né? Isso é um detalhe que a xilogravura ela expressa ali e mostra a ciranda como ela era tradicionalmente dançada dessa forma já, né, em roda. Pois é, eu achei interessante você citar justamente essa questão, né? Só para fazer uma síntese, para ver se eu entendi muito bem, como você falou, a ciranda eu posso conceituar assim, de certa forma, né? A ciranda é uma dança, né, de roda, né, um movimento anti-horário, não é isso? Um movimento junta mão com mãos. E o ritmo bem cadenciado. Bem cadenciado, com essa coisa de sugerir os balanços das ondas do mar, célebres, né, nas cirandas de Lia, né? Mas
como eu estava falando dessa presença da ciranda, como ela vem se desenvolver, por exemplo, por Lia na ilha de Itamaracá, Robson, ela tem uma origem, de certa forma, na área rural, na zona rural, principalmente da zona Mata Norte, né, onde havia esse brinquedo em rodas de adultos e onde surgiram famosos mestres de ciranda, como Antônio Barácio, que é lá da minha terra, né, Nazaré da Mata, e vários outros mestres que eram trabalhadores da zona canavieira, da economia canavieira, que entrou em decadência na metade do século XX, né? E muitos desses brincantes, a ciranda é uma cultura, é um brinquedo da cultura popular, das pessoas simples, trabalhadores, cortadores de cana, né? Marisqueiros, pescadores, né? Né? Chega na área urbana, então, dos operários em geral. Né? Então, esses mestres vêm da zona da mata, né? Mestre Salustiano, né? Teria vindo de Aliança, né? Mestre Barácio, como falei, de Nazaré, e vários outros mestres que vieram da zona, né, da Mata Norte e se localizaram para tocar a vida, para sobreviver, né? Na região metropolitana, na própria Recife, o Barácio foi para Abreu e Lima, né? Salustiano, Olinda, então aí começa a se distribuir a ciranda. Só uma perguntinha aqui, a gente sabe muito bem que, por exemplo, há muitos ritmos chamados populares que a própria MPB, a música popular brasileira, também regravaram, né? Você tem justamente aquele dia do Lobo, quando canta conjunto com Maria Bethânia, a música, aquele trecho, você poderia, que é de quem mesmo? E é um fato muito interessante. Essa ciranda é de autoria de Antônio Barácio, né? Que fez protestos em relação a essa gravação, exatamente porque não teria recebido o din-din, né, e os direitos. Essa né? eu não sabia. Então a ciranda diz: cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Esses versos ficaram famosos, né, na voz de Edu Lobo, um artista também pernambucano, né, de origem pernambucana, foi cantada com Maria Bethânia, e Barácio fez, né, graves protestos, como vários outros mestres da cultura popular, que tiveram suas composições muitas vezes apropriadas sem receber as devidas recompensas, né, digamos. E nós temos aqui na tela, não é isso? Mais uma vez, nós temos aqui uma fotografia de uma representação de uma ciranda. Isso, nós temos ali uma foto que revela uma cena que eu tinha mencionado da ciranda, na verdade, no sudeste do país, no litoral, né, aí precisamente da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, onde a ciranda se desenvolveu com essa característica menos cadenciada, ela é um pouco mais rápida, com um acompanhamento musical maior, mais instrumentos de percussão, violas, né, que no caso faz digamos, uma associação maior com essa origem ibérica, né, da cultura moura. Ô, professor, justamente a gente analisa todo esse percurso que você fala também da ciranda, que você fala com grande propriedade, em síntese pode ver, observamos que é um ritmo, né, um ritmo que nasce em Pernambuco, como você falou, não é isso? Ganha o Nordeste, ganha o Brasil. Agora ele das influências ibéricas. E como você fala, esses versos que você tão bem declamou aí, certo? Justamente são muito cantados no Carnaval, que é uma outra festa popular. Então, a ciranda tem uma presença na música popular, de uma maneira geral, Robson, muito profunda, eu diria. Nós não suspeitamos o quanto há de música da MPB que tem elementos da ciranda, por exemplo, há músicas de Maria Gadu, por exemplo, que você vai perceber elementos muito fortes da ciranda. É o barramalho, né? É o barramalho, né? Então os baianos, né, fizeram muitas canções que têm na ciranda também muita influência. Então, a ciranda, em Pernambuco, onde, né, ela ganhou uma expressão assim, muito forte, e onde, né, se revelaram mestres aclamados, como Antônio Barácio, que vemos na imagem, né, ela, no caso, né, tinha tudo e se tornou aquela que nós chamamos a dança mais democrática,
brasileira, né? A mais popular, porque, como se diz, todos dançam, se dá, né? Nos damos as mãos, né? E dançamos a ciranda de igual para igual. Então, assim, não é preciso muito talento, vamos dizer assim, corporal, o que seja, para se dançar a ciranda. Israel, né? até eu falo uma questão até pessoal, né? Eu que não sei dançar com a ciranda, no carnaval, quando tem ciranda, eu me atrevo a dançar. Então, Você falou a democracia aí, até aqueles que não sabem dançar conseguem entrar na ciranda. Antônio Baracho, né? Um grande cirandeiro, não é isso? grande cirandeiro. E o nome de Baracho está tão associado à ciranda que existem essa questão, inclusive, das autorias das cirandas. E há um caso muito interessante, sabia, Robson, por exemplo, em relação a uma ciranda que é atribuída a Baracho, né? Que é a ciranda Quem Me Deu Foi Lia. Sim. E a história dessa ciranda é muito interessante para nós falarmos, inclusive, um pouco da história de Lia, que é nosso tema, né, de alguma forma central aqui. Né? Então, a ciranda Quem Me Deu Foi Lia, conhecidíssima, né? Essa ciranda Quem Me Deu Foi Lia da ilha de Itamaracá. Não vou lembrar nem agora, me fugiu um pouco os versos completos. Né? Então, ela é uma ciranda bastante antiga e, por acaso, ela é provavelmente o primeiro registro de ciranda em disco, gravado por um artista chamada Teca Calazans, também conhecida na MPB. Teca Calazans foi... Né, inclusive, nós temos uma foto dela aí. Isso, aqui nós temos a Teca Calazans, né, que viveu muito tempo em Recife, fez parte do movimento de cultura popular, o MCP, e ela fez um disco em 1967. Sim. Ela apresentava um popurrí de cirandas, incluindo a ciranda Quem Me Deu Foi Lia. Esses versos da ciranda, né, de Quem Me Deu Foi Lia, da ilha de Itamaracá, ele, de certa forma, é o ponto central da revelação de Lia como, né, a grande rainha da ciranda, que já dançava e cantava ciranda desde menina, seus 12 anos. Né? E aí Lia teria, né, dito justamente que essa ciranda tinha tido a participação da Teca Calazans, né? E, no caso, composto letra na ciranda, mas a ciranda, pela própria fala da artista Teca Calazans, seria realmente de Baracho. Né? Então, Baracho faz uma fala dizendo que de alguma forma, ele inventou a ciranda, né, de alguma forma, né, trazendo, né, a ciranda, né, para esse cenário, né, e ele próprio não gravou a ciranda. Né, aí é que está a questão dos direitos autorais. Tão cedo, ele só gravou em 1972, então o marco de gravação de ciranda com a Lia. Começa com esse disco de 1967 de Teca Calazans. Né? Baracho grava, né, seu único disco em 1972. Então a ciranda começa a ter, naquela história que eu falava, a chegada, a ciranda se espalhando pela região metropolitana. Ela tem um auge muito grande na década de 70, onde aconteceram famosos festivais de ciranda no Pátio de São Pedro, né, onde muitos mestres já aclamados, né, no mundo da ciranda, da cultura popular, eles se tornaram mais conhecidos do grande público. A classe média passou a adotar a ciranda como cultura, né, dançando-se, né, e indo-se aos bailes de ciranda e tal. E isso também implicou em algumas mudanças, como eu tinha mencionado, nos próprios passos, nos versos, que muitas vezes ganhavam um outro contexto fora daquele que era o ambiente, a realidade de vida dessa população mais simples. E aqui nós temos aqui, Israel, por falar em Lia Itamaracá, não é? Eu convido aí a olhar para a tela. Aí nós temos aqui Lia Itamaracá, patrimônio vivo de Pernambuco, dama da ciranda, como você falou aqui, dama da ciranda pernambucana, a história da rainha e do reino da ciranda, onde andam de mãos dadas, aliás. Aí vamos ver aqui um pouco, mais uma vez nós temos na tela. Então, aqui nessa imagem, temos exatamente, né, o Pátio de São Pedro, né, tomado por
gigantes rodas de ciranda, né? Essa é uma imagem mais recente, mas evoca muito, né, esse momento de um certo apogeu da ciranda na década de 70, entre 70 e 80, né, no Recife, né? E essa apropriação, vamos dizer assim, não só no sentido de modificação da dinâmica da ciranda, mas da classe média, de outros públicos, universitários, inclusive, né, tomando gosto pela ciranda, Lia, exatamente nesse momento de grande visibilidade da ciranda, grava o seu primeiro disco em 1977, né? E Eu Sou Lia. Daí o disco esperava-se ser um grande sucesso, ela tinha a expectativa de ter um maior espaço para demonstrar, né, para expressar-se, né, os grandes talentos de sua arte. Isso não aconteceu. Na década de 70, toda vamos dizer, esse frenesi em torno da ciranda não levou os mestres de ciranda, né, a mudarem de vida e terem um espaço, uma visibilidade que de alguma forma significasse uma mudança de vida para melhor, para eles poderem sobreviver de sua arte. Ô Israel, eu gostei muito. Eu gostaria que na tela você olhasse aqui a letra, não é isso? Essa composição atribuída ao mestre cirandeiro Antônio Baracho. Veja só, eu gostaria que você interpretasse para nós, certo? Ou cantasse, declamasse esse belo trecho dessa ciranda que está aí na nossa tela. Poderia? Bom, vou tentar, porque é um desafio de fato, né? Vamos dizer assim, cantar a ciranda do mestre Baracho, né? Quem me deu foi Lia, famosa, né? Então, muito cadenciada. Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Então, tem uma respiração um pouco difícil, né? Assim. Mas só que é o seguinte, difícil, mas você também é mestre nessa questão. Que é isso, bondade sua. Israel, veja só, eu acho que uma dúvida que eu tenho, outros professores têm, também os estudantes, é o seguinte, já que a ciranda, todo esse percurso, essa questão Pernambuco, chega ao aspecto nacional, até internacional, por assim posso dizer, Edu Lobo, Maria Bethânia e outros que regravaram. A questão é a seguinte, por que a ciranda, sim, ali Itamaracá, por que a ciranda não foi um estouro, por assim dizer, fonográfico na questão comercial? Você acha, por quê? São muitos fatores, Robson, que teria, no meu entender, levado a essa situação. E tentando um pouco resumir essa história, eu diria que quando a ciranda ela se dissemina na região metropolitana dessa forma, né, vinda dos grandes mestres da Zona da Mata principalmente, e ganha essa visibilidade na década de 70 em particular, quando Lia grava, né, o seu primeiro disco em 77, que aliás gostaria de corrigir, que não é Eu Sou Lia, mas a Rainha da Ciranda, justamente que marca, né, o ponto de partida de sua carreira. Então, ali nós tínhamos um interesse de mercado da ciranda das grandes indústrias, ou da grande indústria fonográfica, que passa de alguma forma, moldar a ciranda para um contexto urbano, né, industrial, né, e de mercado, que de alguma forma não foi favorável aos mestres da ciranda, mas foi favorável de alguma maneira à música popular, havendo muitos casos de apropriação indébita, como, né, já mencionamos, e os próprios cirandeiros, né, os brincantes de ciranda, né, tradicionais, eles não foram contemplados, vamos dizer, por essa apropriação nesse momento. A Lia, por exemplo, ela só vem a ter um espaço, né, para realmente deslanchar a sua arte como a grande rainha da ciranda, né, a partir da década de 90, ou seja, 20 anos depois, Lia tem
na participação que faz no Abril para o Rock de 1998, ou seja, com o advento, né, após, né, o próprio Mangue Beat, né, que trouxe uma certa visibilidade, ou uma grande visibilidade para a cultura popular, é verdade, né, independente de outras, né, conjecturas que façamos em relação à forma como o Mangue Beat se apropriou dessa cultura popular, né, mas é esse momento que é a grande oportunidade que Lia tem de mostrar-se como a grande dama da ciranda. A ciranda se torna um interesse popular, vamos dizer assim, já da juventude, desse público, né? Então ela faz o seu segundo disco, né, no ano de 2000, né? Em 2008 faz um terceiro, e ela vem marcando essa presença, por exemplo, acompanhando a evolução do próprio mercado fonográfico. Então ela, quando grava o seu segundo disco em 2000, estamos na era do CD, né? O último disco dela, né, lançado o ano passado, no final de 2019, né, Ciranda Sem Fim, é um disco já na era das plataformas de streaming, né, onde o mercado fonográfico hoje ele está, né, no caso, funcionando com uma outra lógica, que não é mais da venda dos discos. Então, quer dizer, Lia, a partir desse final do século, né, esse espaço que se abriu para ela, né, passa a, de alguma forma, a representar, além da grande rainha da ciranda, artisticamente falando, como que essa grande representante da cultura popular, tendo na ciranda a sua expressão, né, mais democrática, sendo levada a um grande público para fora do país. Ela faz show na França, lança disco na França, começa a ser agraciada, né, por títulos de reconhecimento de notório saber, né, como foi pela Universidade Federal e aí por diante. E aí eu gostaria de convidar que os alunos, os estudantes, aliás, olharem para a tela e conhecer um pouco, veja só um pouco dessa história, dessa grande dama. Vejam só, nascida em 12 de janeiro do ano de 1944, na ilha de Itamaracá. Engraçado que ela disse que ela nunca pensou em sair da ilha de Itamaracá, não é isso? Maria Madalena Correia do Nascimento é o seu nome. Hoje, com 76 anos, começou a cantar aos 12 anos, observando os cirandeiros, olha aí a influência dos cirandeiros, e dessa idade comanda rodas de ciranda na ilha de Itamaracá. Desde os 12 anos ela comanda, né? A paixão de Maria Madalena, né? A nossa Lia de Itamaracá, a paixão dela pela música fez dela a grande Lia de Itamaracá, o grande ícone de Itamaracá. Quando a gente fala em Itamaracá, um dos pontos que vem logo à nossa mente é a Lia, né? Exatamente. Imortalizada nos próprios versos. Aí continua aqui no texto, na tela, nós temos: a menina sempre morou com a mãe e com 4 de seus 22 irmãos. O pai tinha outra família, a qual ele dava mais atenção. Aí você veja o próprio histórico dela. Interessante que você cita essa questão da própria ciranda, da questão popular, certo? Interessante que é algo popular que ganha o Estado, ganha o Nordeste, ganha o Brasil e até o mundo, como você falou, né? A França e outros países, essa questão do conhecimento, da cultura popular. Nós temos aqui, eu gostaria que você... aliás, justamente nesse momento, eu acompanhando um pouco do texto, né, que você estava colocando, um fato interessante que a nossa Lia de Itamaracá também, né, fez parte da rede, né, estadual de educação, né, hoje aposentada, né, ela Merendeira, né? Era merendeira. Ela faz, né, um depoimento de como adorava nessa época cozinhar para as crianças e tal, né? Então, temos na Lia de Itamaracá uma representante genuína da cultura popular, uma mulher guerreira em todos os sentidos, né, com toda essa expressão, né, de vida, né, e assim se potencializando, se empoderando da arte, eu diria, né, de uma forma fenomenal, né? Não à toa a figura dela tão imponente, nos seus mais de 1,80 m, né? Aquela imponência, né, de mulher, né, cantando de forma maravilhosa, como o próprio, né, de New York Times, né, o jornal americano, a nomeou como a diva da música negra, né? Então, assim,
temos um fato histórico, né? Um fato cultural, né? Uma né? importância, né, dessa cultura E o interessante... ter sido disseminada para vários públicos ao longo dos anos de uma forma muito marcante. Eu acho que aí é que está a magia do nossa série aqui, esse bate-papo sobre grandes nomes pernambucanos, que veja só que nós falamos aqui, não só em Lia, com outros mestres, como Antônio Baracho, né? Outros mestres aqui da cultura, da arte popular, por assim dizer. Então é importante lembrar o seguinte, veja só que ela veio de uma comunidade pobre, que ela foi pobre, claro, e se notabilizando em uma pernambucana. E aí fica aí essa deixa para os nossos estudantes estudarem, chegarem aí a alçar voos. Eu gostaria que, mais uma vez, você declamasse para nós os versos que aparecem aí na tela sobre a própria Lia. Poderia? Então, esse eu realmente vou declamar, até porque, né, a melodia, né, me foge um pouco nesse momento, mas ela se apresenta, toda essa imponência que falávamos, né, nesses versos. Eu sou Lia da beira do mar, morena queimada do sal e de sol, da ilha de Itamaracá. Quem conhece a ilha de Itamaracá, nas noites de Lia, prateando o mar. Nas noites de Lia, veja só, é Lia de Itamaracá e o próprio Itamaracá, né? A dança, esse conhecimento todo. Toda essa mistura que eu falava para você, né, Robson, de que a história da Lia, ela se confunde com a própria história da ciranda, né? A própria ciranda que a batiza, que a celebriza, vamos dizer assim, que a torna famosa, né? Quem me deu foi Lia, né? E nós temos aí também na tela uma outra foto, né, de um LP, não é isso dela, né? Lia de Itamaracá, exatamente o primeiro disco, né, na época do LP, ainda na década de 70, a Rainha da Ciranda, né? Essa foto belíssima, né, que vemos. Isael, uma questão que eu gostaria de provocar é o seguinte, nós falamos tanto desse percurso sobre a ciranda, sobre esse grande nome que é Lia de Itamaracá, né, esse que é patrimônio vivo do estado de Pernambuco, certo? Eu gostaria de saber uma questão bem importante. Além de participar, além da ciranda, ela teve uma outra projeção? Ela participou de alguma outra, só a música? Ela participa também de filmes? Sim, ou filme, no né, caso? muito bem colocado, Robson. Recentemente, inclusive, Lia faz uma aparição no filme Bacurau, o famoso filme Bacurau, que está, né, cotado para participar na disputa do Oscar, inclusive, né, do famoso Kleber Mendonça Filho, também pernambucano, né, o cineasta. E, além de outros filmes, um outro filme dele também, O Recife Frio. Então, ela tem participação, né, como uma figura marcante, assim, apesar de né, não ser um papel extenso nos filmes, mas assim, a própria figura dela como que já marca essa presença, né, marcante nos filmes em que participou dele. Há uma história, inclusive, de que uma cineasta carioca, desde 2003, estaria, né, registrando material para um documentário sobre a vida dela. Então, daí você tem uma ideia dessa expressão, né, da Lia, né, da importância dela, né. Vamos dizer assim, que Lia, né, hoje nós temos muitos cirandeiros, mestres cirandeiros e mestras cirandeiras ainda vivos e produzindo ciranda na própria Zona da Mata, a renovação das novas gerações e tal, mas Lia desponta como o consolida-se, né? Eu uso muito o termo consolidar-se ou consagrar-se. Ela, de certa forma, ela foi agraciada com a coroação, né, de grande representante da cultura popular na ciranda. Aliás, cultura popular de uma forma até mais extensa, porque nos discos dela, no trabalho dela, ela não canta só ciranda, ela canta maracatu, canta coco, né, canta várias. E agora, por exemplo, nós temos aqui exatamente a imagem do último trabalho dela, que eu tinha mencionado, Ciranda Sem Fim, produzido, por exemplo, pelo também conhecido entre nós, não lembro agora se ele realmente é pernambucano, DJ Dolores, né? Que produziu, né, o disco, né? DJ Dolores é famoso mundialmente, né, como um grande artista da música pop e world music, e ele produz esse disco, por exemplo, flertando
a arte da ciranda de Lia, da cultura popular de Lia, né, com linguagens modernas, né, linguagens da música pop e tal. Então, assim, daí você tem essa, digamos, compreensão da dimensão que representa a Rainha da Ciranda Lia entre nós hoje. E isso é muito grato saber, inclusive, que companheira nossa, da Secretaria de Educação, e é um ótimo ensejo para os nossos alunos procurarem, né, saber mais sobre ela e sobre a cultura popular de uma maneira geral. Olha, aqui, ao finalizarmos agora esse nosso papo aqui informal sobre a questão de Lia, a ciranda, a cultura pernambucana, essa projeção, não é isso? Eu vou pedir para você dar assim, uma mensagem aos nossos estudantes sobre a questão da valorização do que é nosso. Eu deixo para vocês, estudantes, a questão seguinte: pesquisarem e as fontes e valorizar a nossa cultura, certo? Valorizar a cultura. Veja só a questão dos nossos cirandeiros, a própria Lia, como o professor falou aqui, de uma projeção nossa, estadual, a luta que ela teve e ganhou essa projeção, esse olhar internacional. Então pesquisem, estudem, vão às fontes para conhecer a nossa cultura. E a sua mensagem para os nossos estudantes? Então, Robson, acho que nossos estudantes, nossa juventude em particular, tem na cultura popular uma grande oportunidade, não apenas de, vamos dizer assim, usufruir a vida com mais prazer, isso, né, de forma completamente assim verdadeira, mas além dessa coisa de usufruir a vida de uma forma muito prazerosa, porque a cultura popular tem muito disso, não é à toa que nós chamamos brinquedos, né, populares. Né? A grande satisfação, a grande alegria que você encontra na Zona da Mata, no sertão, no agreste, nas suas várias formas de cultura popular no nosso estado, sem falar do Brasil, que é imenso e multicultural por excelência, um dos países em que nós temos uma cultura popular mais rica no mundo, né? Então, você tem uma outra, vamos dizer, dimensão de propriedade em se aprofundar, em ter interesse na cultura popular, que eu diria que é compreender a própria vida. Ou seja, você tem, na medida em que você procura, né, se envolver e conhecer mais da cultura popular e vivenciá-la, você vai descobrir suas próprias raízes, né? Principalmente no ensino público, nas escolas públicas, nós temos um alunado tipicamente, né, oriundo das camadas populares, das famílias populares, né? Muitas delas vindas exatamente desses lugares de onde emigrou, né, ou emigraram os grandes mestres de cultura popular, né, e de onde veio, né, as nossas matrizes culturais, que hoje estão espalhadas, estão intricadas na própria música popular, né, na arte de uma maneira geral no nosso país. Então, é uma forma de compreender como é que se operam, como é que se dão as relações econômicas, né, entre as diversas classes sociais, entre os diversos personagens e atores sociais, né, os indivíduos, os grupos, os locais, os territórios. Né? Então, eu acho que não falta motivo, não falta, digamos assim, fatores muito motivadores para que a nossa juventude se aproprie nesse bom sentido da cultura popular como um todo. Israel, só tenho a agradecer a você nesse papo prazeroso que hoje nós tivemos aqui na biblioteca do professor da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Então fica aqui para vocês a questão de participarem da nossa série, estudando e participando, debatendo conosco, mandando perguntas, etc. Então, muito obrigado, Israel, muito obrigado, certo? Foi prazeroso por demais. Eu e toda a organização aqui dessa série agradecemos a você por esse contato, essa conversa, que para mim foi uma aula, só fiz aprender com você hoje. Aprendi muito também, aqui também tenho a agradecer por demais a oportunidade, Robson. Então, minha gente, por hoje é só, um forte abraço e continue acompanhando nossa série. Um abraço, professor Robson, professor Israel Araújo.